Boa tarde, gente. Boa tarde, juventude. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco, aproveitar esse isolamento social para você ficar bem ligado nas perguntas, nas respostas. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Nós tivemos algumas questões, algumas perguntas e serão respondidas aqui conforme as perguntas serem feitas. Vamos lá, a primeira pergunta. Como identificar que o relacionamento está sendo abusivo? Relacionamento abusivo, elas são as mesmas, ou seja, eles são frequentemente sobreviventes de abuso. Geralmente as pessoas que, para nós identificarmos os relacionamentos quando está sendo abusivo, é dessa forma. O comportamento abusivo, ele pode variar desde abuso emocional, verbal, físico e o sexual. E constantemente uma pessoa abusada, ela também é abusiva. Então, verbalmente também é uma combinação de todos os tipos que nós falamos aqui. Como, por exemplo, há um jogo de controle. Há jogo de controle, violência, ciúmes, abstinência sexual, frieza emocional. Mas a Bíblia, juventude, ela não usa palavras abuso emocional. A Bíblia não fala dessa forma, mas há muitas características abordadas na Escritura. Por exemplo, a vítima mais comum do abuso emocional é um cônjuge, uma criança, um liderado, um amigo que ama o agressor e não quer se afastar da situação. Isso aí podemos considerar um relacionamento abusivo. Nós temos exemplos de abuso emocional na Bíblia, como Abigail. Ela foi certamente casada com um marido emocionalmente abusivo. Por quê? Porque Nabal era descrito como grosseiro, ele era insultante e perverso pelas pessoas que o conheceram melhor. Está lá em 1 Samuel para você confirmar. 1 Samuel 25, 3, 14 e 25. Além disso, nós vemos o maltrato verbal do rei Saul. Ele com seu filho Jonathan, que está lá em 1 Samuel 20 e 30. Depois vocês vão lá confirmar. Dos seus filhos, então, o que acontece? Eles ataram os olhos, assegurado que a última coisa que viria seria a morte de seus filhos. Está em 2 Reis 25, 7. Então, isso nós estamos dando os primeiros passos para vocês identificarem quando o relacionamento está sendo abusivo. Próxima pergunta. O que é abuso emocional e abuso psicológico? Nós podemos dizer que o abuso psicológico e abuso emocional, eles são a mesma coisa. Abuso psicológico e abuso emocional são relativamente a mesma coisa. Por quê? Mas ele se manifesta de forma física, mas também com palavras, como nós falamos no início, de insultos, e é tão prejudicial que a agressão física. A diferença, sabe o que é? É que o físico, ele vem do abuso emocional. O físico, ele vem do abuso emocional. Então, quando nós falamos que o abuso, quando vocês perguntam o que é abuso emocional e abuso psicológico, eles são relativamente a mesma coisa. A diferença é que o físico, ele vem do emocional. Vamos agora para a terceira pergunta. Qual o motivo? Não. Posso ter ciúmes sem ter nada com a pessoa? Ótima pergunta. Você que fez essa pergunta aí. Aí eu pergunto a você. Qual o motivo do ciúme? Por que está enciumado? Ciúmes, ele pode atrapalhar não só o relacionamento com essa pessoa, como também com quem se aproxima dela ou dele. Então, para você ter ciúme sem ter nada com a pessoa, basta apenas isso. Tem que saber por que o ciúme. Porque o ciúme ele vai atrapalhar os dois lados. Então, é importante saber
que nós devemos identificar o porquê o ciúme. Por que você está com ciúme de mim? Por quê? Eu lhe dei algo plausível para você ter ciúme de mim, ter ciúme dele, ter ciúme dela? Por quê? Então, isso nós vamos identificando e temos que observar que essas coisas que acontecem do ciúme, alguns ciúmes viram doença. E aí nós vamos falar em outras perguntas sobre os manipuladores. Então, o ciúme exagerado, exacerbado, ele causa dores, causa doenças e realmente vira um relacionamento abusivo. Vamos agora para a quarta pergunta. Quando o namorado não deixa ter alguma amizade, o que fazer? Olha bem, quando namorado ou namorada, né, estamos falando para jovens aqui, quando namorado ou namorada não quer que você tenha amizade com outras pessoas, pelo que eu entendi. O que acontece? O que é que você tem que fazer? Nós devemos levar em consideração por que não queremos ele ou ela com tal pessoa. Então, você tem que saber. Por que você não quer ele comigo? Por que você não quer ela comigo? Porque essa pessoa, porque se houver algum motivo, beleza. Tem que haver um motivo. Um motivo não fútil. Tem que haver um motivo contundente. Tem que saber o motivo. Porque tem coisas, jovens, adolescentes, que não é por força e nem por violência. E sim pelo Espírito Santo. Então você tem que orar. Por que será que você... por que seu namorado, sua namorada não quer que você tenha amizade com outros? Como é o seu comportamento? Como é o comportamento do seu amigo que ele não quer deixar você ter amizade? Independente disso, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser amigos. E nós, crentes que somos, estamos falando aqui para cristãos, principalmente, para quem não conhece a palavra também, mas aqueles que conhecem a palavra têm que realmente meditar e saber até onde o seu ciúme te leva. Porque o ciúme exacerbado, ele pode matar. Ele vai fazer mal. Não vai fazer mal só a você. Vai fazer mal aos outros que estão em volta. Porque nós não podemos, nós temos que desmitificar isso, porque às vezes pode ser senso de poder, possessão. Eu não quero que tenha amizade com fulano, porque fulano é muito alegre. E eu quero você desse jeito, do jeito que você está, sério ou séria. Não. Não pode ser assim. Nós somos seres humanos, cada um de nós temos nossa natureza, e a nossa natureza tem que... Nós já nascemos com a natureza humana, e o que tem que moldar é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não as pessoas quererem nos mudar num relacionamento. Então fica aí a resposta, espero que tenha atendido a essa pergunta. Vamos para a quinta pergunta. Muito interessante essa pergunta. Minha namorada, ou namorado, né, vamos dizer assim, não deixa jogar bola. Devo ir escondido? Pergunta muito boa, né? Mas também eu vou dar uma resposta também muito legal. Você nem casou e já está assim? Imagine. Tudo isso precisa ser conversado, dialogado, aconselhado, pois não andarão os dois juntos se não houver acordo. Por que ele não pode jogar bola? Por que você não pode sair com suas amigas? Por que você não pode ir no shopping com suas amigas? Por que você não pode ir no cinema? Isso tem que haver acordo. Lembrem, existe o namoro, o noivado, justamente para isso. Para você observar, para vocês se conhecerem e ver se realmente essa pessoa vai dar continuidade no relacionamento para a vida toda. E isso também se torna um relacionamento abusivo. Quando você exige do outro que só faça o que você quer, não está correto. Isso não é bíblico, né?
A Bíblia, Deus nos deu livre arbítrio. Por isso nós podemos escolher, por isso que nós podemos conversar, por isso que nós podemos dialogar, perguntar, chorar juntos, orar juntos, porque Deus responderá. Então fique ligado, jovem, adolescente, você que está assistindo, ouvindo as respostas e as perguntas que foram passadas para nós, observe bem o comportamento de quem está com você. Porque se um homem ou se uma mulher, se um jovem ou se uma jovem, um adolescente ou uma adolescente, já está nesse ritmo de relacionamento, cuidado. Pode estar se tornando um relacionamento abusivo. A pergunta que eu faço para você é: se Jesus estivesse no seu lugar, ele deixaria jogar bola ou não? Vamos para a sexta pergunta. Ter ciúmes da namorada porque ela usa roupa curta é normal? Isso eu já respondi lá na terceira pergunta, que foi sobre o ciúme. Observe, a palavra de Deus ela nos ensina que nós, mulheres, devemos vestir as roupas de Jesus, vou usar esse termo. Então, se você, menina, menino também, tem menino que gosta de usar tudo colado, né? Tem meninas também. Você acha normal um crente andar desse jeito? Um servo de Deus? Se você acha normal, se pergunte novamente, se Deus estivesse aqui, ele vestiria? Então, essas coisas de roupas curtas, porque quando diz assim, ter ciúme da namorada porque ela usa roupa curta é normal, isso talvez não seja só ciúme. Talvez seja também uma preocupação, ainda mais se for servo de Deus, não vai querer. Você vai querer que seu namorado, o que você está já conversando há muito tempo, esteja sendo observado como olhos de pessoas que não conhecem Jesus? Então fica essa pergunta, né? Então ciúmes, eu já disse que muitos ciúmes são prejudiciais. Tudo tem que haver um diálogo. Por quê? Por quê? Tem que responder por quê. No relacionamento, antes dele ser abusivo, ou para ele não ser abusivo, ele precisa ser dialogado. Conversem muito. Conversem sobre todas as coisas. Porque vocês vão começar a se conhecer melhor e vai ver realmente se é de Deus, né? Se realmente, porque tem coisas que quando são feitas, talvez elas não voltem mais atrás, né? Então, cada passo que você dá no namoro, no noivado, no casamento, são coisas que tem coisas, até o noivado você pode dar para trás, mas depois não. É até que a morte os separe, certo? Vamos agora para a sétima pergunta. A pessoa que causa abuso psicológico e emocional, ela sabe o que faz? E aí? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês acham? Uma pessoa que causa abuso psicológico e emocional, sabe o que faz? Eu já respondi essa que foi na primeira. Eu já acabei de explicar que o abuso psicológico e emocional, eles andam juntos. O emocional, o físico é que vem do emocional, quando já começa a agressão, verbal e tudo mais. Mas quando você diz se a pessoa que causa abuso psicológico sabe o que faz, ela sabe sim, muito bem, porque ela não é louca. Ela sabe. Talvez ela não queira interpretar como abuso psicológico, porque para ela é normal. Para ela é normal. Permear na sua mente e dizer, eu quero que você faça assim, eu quero assim, eu quero assim. Porque começa assim, o abuso psicológico e emocional. Começa dessa forma. Tira essa roupa, não gostei dessa. Pode vir até com o maior carinho. Aí depois de novo, é a segunda, é a terceira, é a quarta. De repente você está sofrendo um relacionamento abusivo e nem se percebeu. Então, quem faz o relacionamento abusivo, o psicológico emocional, geralmente ele ou ela
pode não saber o significado do que está fazendo, mas sabe que está pressionando. Você gosta de se sentir pressionado? Deve ficar uma angústia muito grande, né? Quando você é pressionado a fazer algo, é uma pressão muito grande no seu psicológico e no seu emocional. Porque muitas vezes você está triste, você fica choroso ou chorosa, você fica para baixo, você fica nos cantos. Então, tudo isso tem que ser dialogado. Vamos lá para a 8ª pergunta. Como lidar com os manipuladores? Os manipuladores, observem, o comportamento manipulador é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, salvo raras exceções. Dificilmente será um comportamento voluntário, ou seja, às vezes nós podemos agir de maneira egoísta e não perceber que a pessoa ao lado é alguém que com sentimentos e desejos assim como nós. Então, às vezes, esse comportamento manipulador, às vezes ele pode agir até de maneira egoísta, sem perceber, né? E não perceber que existe pessoa do lado dele ou do dela que tem sentimentos, né? Que tem desejos, assim como nós. Mas quando nós somos manipulados, nós não percebemos que estamos deixando outras pessoas alterar nossos rumos de nossas vidas. Muitas vezes não percebemos, mas quando tem gente que sabe manipular de tamanha forma que você nem percebe que está te manipulando. Agora nós vamos falar de manipulação direta e a indireta. A manipulação direta, ela se dá pela imposição de ideias a ser usadas. Ou seja, quando o manipulador ele começa a impor suas ideias para conseguir o que quer, né, através do medo, né, porque expor sua ideia é diferente, mas você impor tem que ser o que eu quero e acabou, é diferente. Porque o manipulador diretamente, ele vai manipular você e a mim através do medo. Então, tem muitas pessoas, muitos homens ou mulheres, que manipulam através do medo. E aí você pode, assim, pouco a pouco, não é de vez, pouco a pouco você vai, se submetendo à vontade do outro, sem que ocorra a percepção disso, você nem percebe. Então, fiquemos atentos, jovens, né? Se o seu relacionamento está assim, vamos rever, vamos sentar, vamos conversar, porque é isso que vocês têm que fazer. Agora, a manipulação indireta, né? Nós estamos falando dos manipuladores. A manipulação indireta, essa é a mais frequente, a indireta. Por quê? Porque a pessoa que ela é manipulada, ela é colocada numa posição de observador. Ou seja, em um ambiente profissional, educacional ou até mesmo domiciliar, a vítima ela vai sendo colocada em segundo plano, tendo o poder de falar, excluído, né? Exclui o poder de você falar, sem espaço que suas ideias sejam expressas. Ou seja, se você está num relacionamento onde só ele diz que tem que fazer, só ela diz que tem que fazer, isso já é um manipulador indireto. Nós precisamos conversar, nós precisamos ouvir a opinião do outro. Ainda que a sua não sobressaia, ainda que a dele não sobressaia, deve existir uma conversa, um diálogo. Não é tudo o que eu quero. Nós temos que aprender a ceder. Esse é uma das fontes do relacionamento, aprender a ceder. Você pode me perguntar, vou fazer tudo o que ele quer, vou fazer tudo o que ela quer, Débora? Não. Você vai conversar e vai mostrar os argumentos, e os argumentos têm que ser plausíveis para poder você compreender e saber que a pessoa precisa saber que você está sabendo que ela está sendo manipulada, e a pessoa está querendo te manipular. Então, essa manipulação indireta é a que mais é usada nos relacionamentos. Ele vai indiretamente dizendo e te excluindo, colocando em segundo plano. Faz um plano e diz que não. E depois só comunica a você. Não pode.
né? Nós temos que nos relacionar, nós precisamos ouvir o outro, e é isso que acontece nos relacionamentos. Precisamos acordar para conversar, para dialogar. Agora vamos para outra pergunta. Essa pergunta também é bem parecida com a terceira, que é dos ciúmes. Até que ponto posso ter ciúmes? Até que ponto? Ao ponto de você dialogar. Tem que saber qual o motivo dos ciúmes. É porque é a outra? É porque você namorou com a outra? E aí não pode ser mais amigo? Pode sim. Tem que saber como foi que terminou esse relacionamento. Tem que saber como é que está dando continuidade nessa amizade. Pode se conversar sim, por que não? Nós somos amigos e a Bíblia diz que depender de vós, não é depender de você. Se depender de vós, tende paz com todos. Nós precisamos ter paz com o outro. Se o outro não quer ter paz com a gente, é outra coisa. Mas você precisa ter paz com o outro. Então, até que ponto posso ter ciúmes? Ao ponto de dialogar e saber por qual motivo os ciúmes. Porque se um confia no outro, por que ter ciúmes? Nós precisamos confiar no outro. Um relacionamento que não há confiança, ele não vai para frente. Mesmo com os problemas passados, com relacionamentos abusivos anteriores, precisamos ter saúde mental e espiritual para compreender que o melhor é você dialogar, certo? Agora vamos para a última pergunta, que é até engraçada essa pergunta. Ela saiu sem me avisar. Será que ela foi me trair? Eita! Primeiro, ela saiu sem te avisar. Você já casou? Você já está casado? E ainda que você não tenha casado, ela ainda mora com os pais? Ela tem que avisar os pais. Ela pode conversar com você e dizer, mas ela não é obrigatoriamente pedir a você para sair. Pedir a ela para sair. Não. Se você confia, certo? Será que ela foi me trair? Não. Esse não pode ser o pensamento. Se há confiança, não vai haver medo de traição. Nós precisamos confiar uns nos outros. Precisamos confiar uns nos outros. Nós precisamos dar sequência ao que Deus sempre nos ensina, né? Amar uns aos outros. Então, se eu amo, eu confio. E você? Se você ama, você confia? Precisamos confiar no nosso namorado, no nosso noivo, na nossa noiva, na nossa namorada. Precisamos confiar. E tudo isso nos leva a entender que ela pode sair, ela tem que avisar os pais dela. Ele tem que avisar os pais dele. E ele pode, sim, como namorado, olha, vou ali, mas não é pedir para sair, né? Então, eu fico alerta para vocês jovens, porque é muito fácil ter um relacionamento, mas também é mais fácil ainda crescer no relacionamento abusivo e você não perceber. Então, se liguem em tudo que foi falado essa tarde, se liguem porque relacionamento abusivo, ele é perigoso, né? Ele é perigoso e nós falamos, eu vou aproveitar que não esteja voltando sobre essa atrocidade do relacionamento abusivo, posso exemplificar o pedido de Dalila a Sansão, importunando ele todos os dias com as suas palavras e molestando ele, sua alma se angustiou até a morte. Está lá em Juízes 16:16. E observem que outro exemplo de abuso emocional ou possivelmente psicológico é, de acordo com a Bíblia, as ações de um agressor emocional são pecaminosas e não agradam a Deus. Se você que está vendo esse vídeo hoje entendeu que é relacionamento abusivo e está no relacionamento abusivo, seja homem ou mulher, cuide-se. Cuide-se para sentar e conversar, porque isso não está agradando a Deus. Se você não está agradando a Deus, você não vai agradar mais a ninguém. A famosa passagem também sobre o amor em 1 Coríntios 13.
torna óbvio que o abuso emocional, ele é errado. Abuso emocional é errado. O apóstolo Paulo, ele descreve as ações do amor real. Primeiro, ele diz que o amor é paciente e gentil. 1 Coríntios 13, 4. Então, para você que entendeu o que é relacionamento abusivo, se tiver mais perguntas sobre outros temas, repassem para nós no grupo da juventude, no meu privado, no privado da comissão, e aí nós atenderemos conforme Deus permitir. Espero que tenha respondido todas as perguntas. Tenha um excelente dia, noite na presença do Senhor. Foi ótimo estar com vocês e um beijo e tchau. Vamos lá! E os convencidos? Tem alguém convencido aí? Olha a swingueira do Brasil!